iniciando mais uma aula de matemática, que é o professor JB, e hoje nós iremos estudar problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. Turma, o Teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo, ou seja, no triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Observe que esse ângulo aqui, ó, onde tem esse quadradinho, eu sei que esse ângulo é de 90 graus. Então, aqui nós temos as medidas dos lados, esse lado aqui nós chamamos de A, esse de B e esse de C. Lembrando que o A é a hipotenusa, ou seja, vai ser sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Esse é a hipotenusa. Os catetos são os outros dois lados, são os dois lados que formam um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam um ângulo de 90 graus, nós chamamos de catetos, ok? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, vai ser o A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Turma, vamos provar geometricamente o Teorema de Pitágoras. Observe que nós temos aqui um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. E o que foi que o Pitágoras observou, né? Que a soma, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Então, vamos observar que esse triângulo ele tem 5 centímetros de hipotenusa, 4 e 3 centímetros de catetos. Observe que se eu tenho um cateto ao quadrado, quer dizer que é 4 ao quadrado. Então, nós temos um quadrado com 4 centímetros de aresta. Então, nós temos um 4 ao quadrado. Esse outro embaixo é 3 ao quadrado. Observe que vai ser 3 ao quadrado, ou seja, um quadrado de aresta de 3 centímetros. Se eu somo os catetos, os catetos ao quadrado, ou seja, esses dois quadrados, vai ser igual ao quadrado desse outro lado aqui. Observe aqui. Então, nós temos 5 ao quadrado. Lembrando que os catetos são os dois lados que formam um ângulo de 90 graus, certo? Esses dois lados formando um ângulo de 90 graus é os catetos. Se eu somar esse quadrado com esse quadrado, que é 16 mais 9, vai ser igual a 25, que é a hipotenusa. Então, por isso que Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Provando, nós temos que o 5 ao quadrado, que é a hipotenusa. Observe que a hipotenusa, o A, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, então é 5 ao quadrado, que vai ser igual. O B ao quadrado, nesse caso, é 4, que é um cateto, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Então, 25 vai ser igual a 16 mais 9 vai igual a 25. Então, provamos que o Teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Turma, como já vimos a fórmula do Teorema de Pitágoras, iremos para a prática. Iremos resolver esse problema. É uma questão do SPAES. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de 30, 15, 17 ou 20 metros. Iremos usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, porque eu sei que aqui vai ser um triângulo retângulo, porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, então esse lado e esse lado, os dois lados que vão formar o ângulo de 90 graus, são os catetos. Esse cateto mede 8 e esse outro cateto mede 15, que é a altura do edifício. Então, aqui vai ser o C, esse lado vai ser o C e esse lado vai ser o B. E a escada que vai ser a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Nós iremos chamar o valor do A de x, certo? Vai ficar melhor a gente resolver. Você pode até deixar o A, não precisa colocar o x. Mas sempre eu coloco o x, que fica até melhor, né, de estar resolvendo com ele. Então, nós temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Então, o a, nesse caso, é o x, o b, nesse caso, é 15, e o c é 8. Tudo ao quadrado.
Então, x ao quadrado vai ser 15 ao quadrado é 225, mais 8 ao quadrado é 64. X ao quadrado vai ser 225 mais 64, vai dar 289. Agora nós temos uma potência, e nesse caso, quando ele passa para o outro lado, vai ficar uma raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 289. Raiz quadrada de 289 é igual a 17. Então, o comprimento dessa escada é de 17 metros, alternativa C. Turma, temos mais um problema envolvendo o Teorema de Pitágoras. Uma porteira tem um formato retangular e para ficar mais firme foi colocada uma madeira na diagonal medindo 150 centímetros. Sabendo que o comprimento da porteira é de 120 centímetros, qual a sua altura? Então, aqui nós temos o comprimento e a altura. O comprimento e a altura vai ser os catetos, porque esse lado aqui, ó, esses dois lados, né, que é o comprimento e a altura, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, chamamos de B e C, que são os catetos. A diagonal vai ser a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa, que é a diagonal, mede 150 centímetros. O comprimento mede 120, o comprimento da porteira. E o B é a altura que eu quero encontrar. Então, nós iremos usar a fórmula, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Substituindo, aonde tiver o a, eu vou colocar 150, observe aqui, coloquei 150 ao quadrado, mais o b, que nesse caso eu vou substituir por x. Se você quiser deixar aqui o b também, não tem problema. Mais o c, que nesse caso é 120 centímetros, 120 ao quadrado. Então, 150 ao quadrado vai dar 22.500. Que vai ser igual a x ao quadrado mais 14.400. Eu posso dizer que x ao quadrado mais 14.400 vai ser igual a 22.500. Eu só estou trocando as informações, mas é a mesma, certo? Então, 22.500 é igual a x ao quadrado mais 14.400. Então, o x ao quadrado mais 14.400 é igual a 22.500. É a mesma coisa. Só coloquei aqui para o primeiro lado aqui, para depois encontrar o valor do x. Agora, x ao quadrado vai ser igual a 22.500. Aqui está mais 14.400, ele vai passar para esse lado, subtraindo. Então, x ao quadrado vai ser igual, ó, se eu subtrair 22.500 menos 14.400, vai dar 8.100. Temos 8.100. Então, aqui agora nós iremos tirar a raiz quadrada, porque o inverso da potência é a raiz. Toda vez que tiver potência, o outro lado vai se transformar em raiz. Então, você tira a potência e aqui vira raiz. E raiz quadrada de 8.900 vai ser 90. Raiz quadrada de 81 é 9. Tira um zero aqui, né? Então, x é igual a 90. Então, nós temos que a altura dessa porteira é de 90 centímetros. Uma questão da prova Brasil. Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa para a escola e ela passou pelo correio e depois seguiu para a escola, como mostra a figura. De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio em... Nós temos que... O Hélio ele foi direto da casa da Ana para a escola, já a Ana ela foi pelo correio, então ela fez esse percurso. Sabendo que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então esses dois lados aqui, os 600 e 800, eles são os catetos. E o ângulo que está, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, irá ser a hipotenusa, que eu vou chamar de x para ser melhor de encontrar, certo? Então, substituindo no Teorema de Pitágoras, temos que x ao quadrado, que é a hipotenusa, e os catetos 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 600 ao quadrado, vai dar 360.000, e 800 ao quadrado vai dar 640.000. Somando esses dois valores, vai dar 1 milhão. E raiz quadrada, né? Inverso da potência, toda vez que tiver um valor aqui elevado ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então, x vai ser a raiz quadrada de 1 milhão. E nesse caso, a raiz quadrada de 1 milhão vai ser 1000.
Então, o valor do x vai ser 1.000. Então, o Hélio percorreu 1.000 metros. E Ana percorreu 800 mais 600, que ela fez esse percurso aqui, andou em cima dos catetos, né? Então, vai dar 1.400. Como ele quer saber a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida por Hélio em quantos metros? Então, é só você subtrair. 1.400, que foi o que Ana percorreu, menos o 1.000, que foi o que o Hélio percorreu. Subtraindo vai dar 400. Então, a alternativa correta seria a letra B. Pronto, turma, terminamos a nossa aula e até a próxima.